Bem, mais um vídeo, terceira área da vida. Estamos abordando sobre as principais áreas da vida. Sempre repriso aqui quais são elas, né? Para aqueles que estão chegando agora, principalmente. Para quem já nos acompanha, então estão só na expectativa de obter mais informações e conhecimento, né, sobre as principais áreas da vida. Então, começamos pela primeira área, que é cuidados com a saúde física e mental. Segunda área, nós tratamos da espiritualização, e agora na terceira nós estamos tratando sobre relações familiares e relações sociais, né? Já abordamos alguns vídeos aí, shorts sobre relações familiares, e agora estamos abordando já na questão das relações sociais. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou o Sr. Ed, somos da ACT, agência de consultoria, né, e gestão de pessoas e gestão de micro, pequenos e médios negócios. Estamos numa jornada de prosperidade, abordando sobre esses temas, e aqueles que estão chegando agora, peço que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, e venham conosco nessa jornada, compartilhe com quem vocês achar que é interessante, né, que o conteúdo vale a pena. Então peço que compartilhe também, que juntos somos mais fortes e é um ajudando o outro, tá bom? Nessa questão de tratar desses assuntos, né, que aqui o objetivo é abordar assuntos da mentoria que eu participo, né, que é do Pablo Marçal, o Jogo da Vida, e passo aqui os conhecimentos que estou adquirindo lá, e junto com a experiência de vida que nós temos ao longo da nossa trajetória. Então, sejam todos bem-vindos, e vamos abordar hoje sobre a questão das relações sociais, né? Nesse vídeo longo. Então eu separei aqui em alguns tópicos, porque é preciso ressaltar que todas essas áreas, elas estão de certa forma intrínsecas. Uma depende da outra, na verdade, né? A questão da saúde física e mental, sem ela ninguém consegue passar para o próximo nível, digamos assim, para a próxima área, né? A segunda área, que é de extrema importância, que está dentro do contexto da mentoria, tratar sobre a espiritualização, né? E a terceira, nós estamos nas relações sociais e familiares. A quarta área é sobre a questão de capital intelectual, que é o que vai dar ênfase para ir para a próxima, né, que é se desenvolver profissionalmente, e por que não na área de empreendedorismo. Vamos abordar sobre essas questões. E não menos importante, que é a última área, né, a sexta área, nós vamos tratar sobre gestão de recursos, investimentos, sustentabilidade também, né? Então, tá aí bastante conteúdo, né? Nosso canal tem sim um foco, apesar da diversidade de conteúdo, ele tem um foco que é justamente pegar essas áreas, trabalhar ela e poder utilizar para podermos prosperar na nossa vida em todas as áreas, né? Então, sejam todos bem-vindos e vamos nessa jornada. Pois bem, em relação à questão das relações sociais, né? Tratando de forma individual, temos que entender que para que uma pessoa se integre à sociedade e ela realmente seja participativa, então vai implicar em alguns fatores. O primeiro fator é, por exemplo, o autoconhecimento, correto? Então, esse autoconhecimento vai estar intrínseco nas programações, digamos assim, que ela recebeu ao longo da vida, ou recebe, bem recebendo, né? Então, nós partimos do princípio que temos um cérebro semelhante a um computador que recebe informações, somos programáveis, podemos também sim trocar as programações, né, ressignificar bastante coisa e tirar aquilo que não faz sentido e tá colocando conteúdo, né, novas programações que realmente façam sentido para a nossa realidade. Então, não há como uma pessoa realmente se integrar à sociedade de forma adequada se ela não tem um autoconhecimento, se ela não conhece a si própria. Então, temos aí um problema, porque nós vivemos numa época que há de se concordar que há um conflito de identidade entre as pessoas, né, muito grande, e já temos tratado disso aqui em outras oportunidades,
e vou abordar assim rapidamente sobre algumas programações que recebemos que implica diretamente nessa questão desse conflito de identidade, né? Que é o que causa também, na segunda parte do que nós estamos abordando, vai ser sobre os bloqueios que levam essas programações, né? Inclusive o impacto em relação às questões de relacionamentos sociais, né? Então, pois bem, o primeiro, como eu falei, todas as áreas estão intrínsecas e eu vou estar ressaltando sobre todas também aqui dentro do que nós estamos abordando. Então, a primeira programação que recebemos, antes mesmo de nascermos, indo pelo lado religioso, se trata da questão, principalmente para quem é cristão, né? Se trata da programação do nosso Pai Celestial, né? Porque quem segue as Escrituras, a maioria aí que segue as Escrituras, entende que lá em Gênesis 1:26, Deus fala claramente que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, se somos imagem e semelhança de Deus, aí tem a primeira identidade que é a que o nosso Pai Celestial nos deu, né? Então, se Ele nos criou a imagem e semelhança, e se nós conseguimos viver de acordo com o propósito dessa identidade, então, de certa forma, para quem está nesse propósito, tudo facilita e seguindo os ensinamentos também, até chegando em Jesus Cristo, então a pessoa vai se colocar socialmente de uma forma a estar vivendo sobre o propósito daquilo que Deus ensinou e quer que a gente faça em relação aos nossos semelhantes, né? Porque aí é uma questão de investigação, não é de cunho religioso agora esse tema, então, mas eu tenho que citar que temos essa identidade, tá? Para quem acredita. E nela, já deixo bem claro que eu sigo tudo aquilo que venho praticando aqui e transmitindo para vocês também, né? Tem bastante influência sobre isso aí. Aliás, praticamente 90% da influência, que faz parte do meu propósito estar passando essas informações. Então, a segunda identidade é a identidade que os pais atribuem a nós, né? Então, como seria isso? Seria as programações que eles receberam dos pais deles também, que os educaram e acabaram que, de certa forma, passando para nós. Só que acontece o seguinte, há muitas situações que os nossos pais, por costumes, né, e não por investigação, não por construção de um conhecimento estruturado, eles passaram algumas informações para nós que nos dias de hoje principalmente não faz nenhum sentido, observando a luz da razão, né? Porque muitas informações ela vem de cunho não comprovado e simplesmente por tradição, né? Que são conhecimentos que passam de geração para geração. Então, muitas questões e conflitos se constroem em relação a isso, porque hoje as gerações já não aceitam muitos desses conceitos que são passados de pai para filho, por estar já vivendo, né, na era da informação, e isso aí também causa bastante problema. Então, assim, o que não faz sentido e que realmente os pais se equivocaram e cumprindo os mandamentos, então nós temos sim que ressignificar isso, perdoar os nossos pais, sempre honrar, né, o pai e a mãe, e ressignificar essas questões no sentido de procurar investigar realmente e comprovar aquilo que nós estamos recebendo de informação e procurar reprogramar isso aí, ressignificar, correto? Então a terceira programação é a que o próprio sistema impõe, também há muita maldade nisso aí em relação ao sistema, sistema dominante como um todo. Aí, não vou citar nomes aqui, correto? Mas é o sistema que, de repente, impõe certas programações com interesses próprios de cada segmento da sociedade que estão no poder, seja político, seja econômico, que defende seus próprios interesses. Então, acaba colocando programações e as pessoas acabam se influenciando por essas programações, mas, na verdade, elas não é a identidade delas real. Somos seres programáveis, né? E a quarta programação é como você se vê, é a construção do seu conhecimento, né? Em relação a tudo que você recebe e aquilo que você vai se automodelando, na verdade. Então, aquilo que a gente entende como autoconhecimento.
Não menos importante, aí já abordando no nosso tema, são as programações que recebemos das pessoas do meio em que vivemos, seja na escola, na faculdade, no trabalho. Aí você pega um apanhado de tudo, que são justamente o quê? As programações que recebemos das relações sociais. Então tem mais, mas eu vou parar por essas 5 programações aí, que é importante abordar, e o impacto que isso aí gera na vida de cada um, porque com essas programações, o que vai acontecer? Isso vão ser gerados bloqueios, né, digamos assim. E esses bloqueios com certeza vão impactar as pessoas no relacionamento social delas, né? E em todas as áreas da vida acaba sofrendo impacto. Por isso que é importante fazer uma reflexão e abordar esses bloqueios aqui para a gente tratar deles e procurar ressignificar essas programações, tirar aquilo que não faz sentido e colocar novas programações no sentido de que tenhamos condições de nos integrar à sociedade e procurar estar sendo agente contribuinte, né, para que possamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais saudável, né, onde as pessoas realmente pratiquem aquilo que se espera para poder estar tendo uma boa convivência social. O primeiro bloqueio que nós vamos citar é o bloqueio de autoimagem, né? Aquela pessoa que ela se sente inferior às outras, né? Complexo de inferioridade e tal. Então essas pessoas elas vai ter uma dificuldade de se interrelacionar socialmente em qualquer ambiente, né? E o segundo bloqueio que a gente enfatiza, né, é aquela questão do bloqueio da escassez, né? São bloqueio relacionado às programações também que recebemos. Então essas pessoas recebem, às vezes, por muitas vezes, informações tanto do sistema, às vezes dos pais também, dos familiares, que ela vive numa situação de condição que não tem como sair daquela situação, não dá para fazer nada, e se acostuma a viver daquela forma. E não evolui e também pouco contribui para a sociedade vivendo daquela maneira, né? Com um espírito de miséria, digamos assim. Aí temos o terceiro bloqueio, né, que é a necessidade de aprovação. E esse, infelizmente, temos que perdoar, que 80% são nossos próprios pais, né, que já acabam desde criança já colocando esse bloqueio, né? Então, vamos perdoar os nossos pais aí, nossos queridos pais, e ressignificar isso aí e procurar tratar desse bloqueio da necessidade de aprovação. No caso do próximo bloqueio, né, é o bloqueio de aprendizagem. Um bloqueio de aprendizagem. Tem pessoas, até porque chega em um determinado momento, elas se sentem incapazes de se desenvolver naquilo que ela se propõe a fazer, né, no caso, às vezes até por questão de idade e tal. E eu costumo dizer o seguinte: a partir do momento que você tem as suas condições físicas e mentais em ordem, quem põe limitação é você. Então vamos tratar desse bloqueio aí de aprendizagem, né? E procurar ressignificar isso daí para poder realmente prosperar em todas as áreas da vida. Vale ressaltar também que recebendo essas programações, entendendo esses bloqueios e procurando cuidar disso daí, você vai ter uma forte possibilidade, né, um percentual muito alto de estar se integrando à sociedade e fazendo a diferença também no convívio familiar, no convívio dos seus amigos, no ambiente de trabalho, e onde quer que você vai conhecer novas pessoas, você vai ter facilidade de boa convivência e de se integrar. Mas não menos importante, temos que ressaltar sobre essa questão do autoconhecimento, né? Ressignificando tudo isso aí, definindo aí a sua personalidade, não vivendo aí em função da vida de outros, nem de terceiros, entendeu? Procurar construir a sua própria identidade, né, com autenticidade, sendo você mesmo, não viver a vida de outros, a vida que você gostaria de ter. Temos aí as redes sociais, né, muitos casos de pessoas aí que ficam até doentes em relação a isso aí. Isso é um caso sério, se torna um problema muito grave. Então temos que cuidar dessas questões. Então o que eu quero dizer? Para você ter uma boa convivência social e estar de forma equilibrada na sociedade, construindo aí esse autoconhecimento, você vai adquirir informações sobre programação neurolinguística, que é muito importante trabalhar isso daí, comportamento humano, né? E de certa forma tem pilares, tem coisas simples que
você coloca em prática, que vai sim dar essa condição de você se integrar à sociedade e ser uma pessoa, não precisa ser uma pessoa famosa, não precisa ser uma pessoa que tenha influência por poder aquisitivo nem nada, é simplesmente você ter valores, né? Por exemplo, né? Valores como respeito, valores como honestidade, valores como aqueles valores que você de senso de colaboração, né? Em qualquer ambiente que você esteja, ser empático, ser uma pessoa que procura estar colaborando nos ambientes que você geralmente se encontra. Então tudo isso vai fazer, esses valores vão fazer com que você possa realmente ter uma boa convivência social e que as pessoas tenham interesse em estar convivendo com você e que você vá fazendo novos contatos e assim buscando cada vez mais se integrar socialmente e prosperar em todas as áreas da sua vida, que é a proposta do que a gente está aqui expondo, né, e trazendo essas informações para todos. Então, aqueles que já são inscritos, quero agradecer aí a audiência do pessoal que nos acompanha, e aqueles que estão chegando agora, peço mais uma vez, né, que se inscrevam no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque vamos tratar mais aí um pouco dessa questão de relacionamentos sociais, e já na próxima área da vida, né, que é a questão do capital intelectual. Então nós vamos dar bastante dicas aí, somente os mais novos, né, os rapazes, as moças aí que estão construindo aí uma carreira profissional, né? Esse capital intelectual vai ser muito interessante também, tá bom? Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.